Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos agora que o teu Santo Espírito esteja iluminando as nossas mentes e ajudando-nos a compreender o significado deste texto que nós acabamos de estudar. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós vivemos em uma época obcecada por mudanças. Ainda mais estamos adentrando o ano de 2026 e nós estamos cheios de planejamentos, de mudanças. Se nós olharmos para as redes sociais, para as livrarias ou para o mercado de trabalho, a palavra de ordem é otimização. As pessoas querem buscar a melhor versão de si mesmas, através da dieta, através de medicamentos para emagrecer, através de cirurgias estéticas, através de uma mudança de emprego, ou mesmo uma mudança de endereço, uma mudança de cidade. O mundo moderno nos vende a ideia de que se nós mudarmos, nós seremos mais felizes. Mas é uma mudança na aparência, é uma mudança na fachada, é uma mudança superficial. E a verdade é que todos nós enfrentamos, você e eu, quando nós estamos sozinhos no nosso quarto, é que mesmo que nós consigamos mudar a nossa aparência, o nosso rosto, o nosso abdômen, mesmo que nós consigamos mudar de carro ou de residência, a verdade é que o nosso interior, o nosso velho homem continua com a gente. A nossa velha identidade, os nossos costumes, a nossa mentalidade continua, muitas vezes, inalterada. E é aqui que o Evangelho colide com a nossa cultura. Enquanto a cultura que nos cerca nos traz a mensagem: olha, mude qualquer coisa, mude de fachada, mude de aparência, isso já é algo muito importante para você. O que Jesus nos propõe
é algo diferente. Não é uma mudança de fachada, não é uma mudança exterior. O que Jesus nos propõe, o que o Evangelho nos convida a fazer, é uma demolição total de quem nós somos e uma reconstrução da nossa identidade e da nossa vida. É uma mudança radical. Existe uma passagem literária que reproduz exatamente essa ideia. Trata-se das Crônicas de Nárnia, a viagem do peregrino da alvorada, em que o autor, o grande escritor C.S. Lewis, conta a história de Eustáquio. Então aqui vamos mergulhar um pouco na história de Eustáquio. Eustáquio era um menino egoísta, cruel, um menino que só pensava nele mesmo, e muito avarento. E conta a história que um dia Eustáquio dormiu sobre uma caixa de tesouro de dragão. E quando ele acordou, Eustáquio percebeu que ele tinha virado um monstro. A sua pele era uma pele de dragão. Ele se transformou exteriormente naquilo que ele era interiormente. Então, Eustáquio, desesperado, começou a tentar arrancar a sua pele de dragão. Ele se arranhava e conseguia tirar uma parte da pele, mas, para seu desespero, quando ele se olhava na água, no reflexo da água, ele percebia que debaixo daquela pele de dragão que ele tinha removido, aparecia outra pele de dragão. E aí ele de novo se esforçava desesperado, até ele descobrir que ele não conseguia tirar a sua pele de dragão. Ele tinha virado um dragão. Aí aparece o leão, Aslan, que nas Crônicas de Nárnia simboliza a pessoa de Jesus Cristo. E Aslan então olha para aquele menino e diz: Eustáquio, me deixa eu te despir. E Eustáquio então se deita e permite que o leão Aslan arranque aquela pele de dragão. E Eustáquio descreve a sua experiência mais tarde dizendo: quando ele deu a primeira unhada, eu tive a impressão que ele estava indo até o meu coração. A dor foi profunda, mas assim que Aslan retirou a minha pele de dragão, a dor sumiu. Aslan então leva o menino Eustáquio para um lago de águas cristalinas, onde Eustáquio é lavado, ele toma banho e sai daquelas águas como um novo garoto. Um garoto bom, um garoto que ainda errava, mas que teve a sua natureza completamente modificada. E Eustáquio percebeu que ele não conseguia se desdragonizar sozinho. Ele precisou de uma outra pessoa, no caso o leão Aslan, que fizesse aquela transformação radical na sua vida. E é sobre essa mudança radical, essa transformação profunda, que o Evangelho fala a cada um de nós. A história de Zaqueu ilustra a transformação radical que o Espírito Santo opera na vida daquelas pessoas que tiveram um encontro profundo e transformador com Jesus Cristo.
quais são os passos da transformação espiritual de uma pessoa que se converte a Jesus. A história de Zaqueu nos descreve as etapas pelas quais uma pessoa que se encontra com Jesus passa. E a primeira etapa que nós vemos aqui na história de Zaqueu é o desejo de conhecer Deus. A Bíblia descreve Zaqueu como o maioral dos publicanos. Usando a linguagem de hoje, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Não há problema nenhum em ser um fiscal do imposto de renda, não há problema nenhum em ser um fiscal da Receita, um cobrador de impostos. O problema é que esses cobradores de impostos da época de Jesus trabalhavam, sendo judeus, para o Império Romano. E eles extorquiam a população de Israel. Sendo judeus, eles eram verdadeiros traidores, porque além de retirar o dinheiro deles para Roma, eles ainda cometiam vários abusos. E Zaqueu era um desses safados. Zaqueu havia se tornado muito rico, era um homem já de projeção social alta na sociedade judaica, mas às custas de corrupção. E todo mundo conhecia a fama de Zaqueu. Era como se hoje a gente ouvisse de um desses malandros criminosos do INSS, todo mundo sabe o nome deles, roubaram os aposentados, roubaram um monte de gente e ficaram ricos. Pois é, Zaqueu era um desses personagens. E diz a história que, quando Zaqueu ouviu que Jesus ia passar em Jericó, ele se alvoroçou. Ele realmente queria conhecer Jesus. Ele se interessava por Deus. É engraçado, a gente, na nossa mentalidade, a gente acredita que um homem como Zaqueu jamais se interessaria por questões espirituais. Se a gente ouvisse essa notícia hoje, a gente ia dizer, é um hipócrita, é tudo da boca para fora. Mas essa história nos mostra, meus irmãos, que até a pessoa mais malandra, mais safada, aquela pessoa que a gente imagina que Deus jamais gostaria de olhar para ela, até essa pessoa pode ser transformada. E Zaqueu se interessou por Deus. Zaqueu queria conhecer melhor Deus. Por que será? Porque uma pessoa rica, corrupta, ladra, quer conhecer Deus. Qual o interesse dessa pessoa em conhecer Deus? Meus irmãos, o ser humano procura preencher o vazio da sua existência com coisas finitas, com dinheiro, com poder, com fama, com status social, e se frustra, porque a nossa fome interior não é preenchida com coisas finitas. E Zaqueu já tinha tudo que um ser humano daquela época gostaria de ter. Ele era rico, poderoso, tinha status, mas ele era infeliz. Ele era frustrado. Como são as pessoas na nossa sociedade hoje? Como foram as pessoas de outrora? Ao longo da história da civilização, o ser humano sempre foi igual.
procura preencher o vazio da sua alma, que só pode ser preenchido pelo infinito, pelo transcendente, por Deus. Procura preencher com prazeres sensuais, com bebida, com drogas, com riquezas, com fama, com prestígio, para perceber no final o quanto ele ainda é infeliz. E a sorte de Zaqueu foi que ele conseguiu olhar para dentro dele mesmo. Esse é o mal do ser humano moderno. O ser humano moderno é tão alienado com a movimentação rápida das coisas, é internet, é rede social, é tanta atividade profissional, lazer, academia, é uma coisa tão intensa que o ser humano não tem tempo de olhar para dentro de si e perceber o quanto ele é frustrado, infeliz e insatisfeito. Zaqueu, felizmente, conseguiu olhar para dentro dele e disse assim: eu já tenho dinheiro, já tenho fama, já tenho status, consigo desfrutar de todos os prazeres que um ser humano tem e gosta, e eu sou infeliz. Eu percebo que dentro de mim existe um vazio, e esse vazio só pode ser preenchido por algo além de mim mesmo, Deus. O Espírito Santo já estava trabalhando no coração de Zaqueu. Então Zaqueu foi, de alguma maneira, procurar encontrar-se com Jesus. Ele era baixinho. Eu me identifico com Zaqueu aí. E aí ele subiu num sicômoro, que é um tipo de figueira, que tem galhos fortes. E aí ele subiu para poder simplesmente olhar para Jesus. E aqui vem a segunda etapa da transformação do ser humano. O encontro profundo com Jesus Cristo. Então Zaqueu estava lá pendurado na árvore, Jesus passa, e Jesus olha para Zaqueu. Jesus já conhecia Zaqueu. Zaqueu, desce daí, hoje eu vou comer na sua casa. Deus, de alguma forma, já havia trabalhado em Zaqueu, operando nele uma transformação profunda. E Zaqueu então olha para Jesus e fala: encontrei Deus. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é o pastor das ovelhas, ele é a luz do mundo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus Cristo conhece o coração de cada ser humano. E ele sabia que aquela alma, apesar de totalmente perdida, era de Deus. Estava voltada para Deus. Só faltava o momento certo. Então Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí. O seu lugar não é aí. O seu lugar é comigo. Hoje eu vou comer na sua casa. E Zaqueu desce alegre. Por quê? Provavelmente foi a primeira vez que Zaqueu experimentou a verdadeira alegria. Não a alegria fugaz, efêmera, superficial da bebida, do sexo, da droga.
da fama, do status, mas a alegria profunda que só Deus pode conferir ao ser humano. Então Zaqueu desce feliz, pela primeira vez na vida, ele sabia o que era felicidade, porque ele teve um encontro com a graça de Deus na pessoa de Jesus. Ter um encontro transformador, espiritualmente falando, com Jesus, é ter um encontro com a graça de Deus, é ter um encontro com a misericórdia de Deus, é ter um encontro com o verdadeiro poder criador do universo. Zaqueu, olhando para Jesus, percebeu que em Jesus estava o verdadeiro Pai, o Deus que perdoa todos os nossos pecados. O Deus que conhece as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades, os nossos erros. O Deus que se compadece de nós, porque sabe que nós temos uma natureza que é imperfeita. Mas é um Deus que é empático a nós, um Deus que sabe se colocar no nosso lugar. E é exatamente disso que Zaqueu precisava. E é disso que todo ser humano precisa. O ser humano só encontrará a verdadeira alegria, o seu verdadeiro propósito, o verdadeiro significado na vida, quando se encontrar com a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E agora vem a terceira etapa, que é a verdadeira mudança de vida, a mudança de valores. Quando Zaqueu recebe Jesus em sua casa, Zaqueu olha para Jesus e fala: olha, Jesus, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. E se eu defraudei, se eu enganei alguém, eu vou restituir para essa pessoa 4 vezes o valor que eu roubei. Aí Jesus olha para ele e fala: hoje houve salvação nesta casa, porque ele também, Zaqueu, é um filho de Abraão. Vocês percebem que isso é uma transformação radical? Mudança de valores. Zaqueu era um homem avarento, era um homem que gostava de riquezas, de status, de poder. Não há problema nenhum em ser rico, mas o problema é que Zaqueu usava aquilo como seu Deus, antes de conhecer Jesus. Zaqueu vivia para estas coisas. Mas quando Zaqueu conhece Jesus, ele percebe que a vida é outra coisa. Que viver só faz sentido quando é direcionado para Deus. Zaqueu percebeu que ser verdadeiramente feliz é viver com um propósito, com um sentido. E esse sentido último é Deus. Zaqueu percebeu que o verdadeiro amigo dele, o amigo que Deus coloca à nossa disposição 24 horas por dia, é o seu Filho Jesus Cristo. E aí Zaqueu muda completamente de perspectiva de vida. E ele percebe, pela primeira vez, o mal que ele causou para os outros. Ele toma consciência do seu pecado. Ele toma consciência
do quanto ele prejudicou outras pessoas. A primeira vez na vida que ele experimentou empatia foi quando ele teve um encontro com Jesus. E aí ele pensou, puxa, eu nessa opulência toda, e quantos mendigos em Israel, vou dar metade dos meus bens para os pobres. Quanta gente eu enganei, quanta gente eu roubei, e essas pessoas estão passando necessidade. Ele conseguiu se colocar no lugar do outro. Ele deixou de ser um egoísta orgulhoso para ser um ser humano de verdade. Mas essa transformação profunda, radical, só ocorreu na vida de Zaqueu, porque o Espírito Santo operou no seu coração através de um encontro pessoal e profundo com o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, como Zaqueu, ter consciência do nosso pecado. Que nós possamos, como Zaqueu, permitir que o Espírito Santo opere essa verdadeira transformação em nossas vidas. E que com alegria nós possamos viver com um propósito, que é de viver para Deus e para o Senhor Jesus Cristo, olhando o nosso semelhante como nós olhamos para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Ashar gepandre ardakin popohutiun paits mezi betke nerkin norokutiun menk chengernar merhin panutiuna mer ujerov pohel mer chankere namanin vishabi mortă hanelu portserun tsavod yev anokud Iisus cegav mer giankin jagada norokelu ail zain ampoch tiamp vera garutselu asvați janchnală loc de hegutiun ce ail ansnagan yev horung haraperutiun Zaccheos Iisusin hantibelov urahutiamp întuneț zain an angerț zăhciumov tarțiegav yev haduțaneț ir săhalneră Jășmarit tarță mătchi yev sărdi armadagan popohutiunăne Yetemegă Cristosi mece an nor îzdeh acordutiună e Yeftoh deră mezișănore ai snor yev havidenagan ghiancă ortneală la asudzohoscă.